pedindo permissão do diretor da casa e do diretor Sanuto para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre, pedindo a purificação da água, que é necessário que vá para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Regina vai fazer a explanação e a irradiação para os lares. Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se bem-vindos e acolhidos no Santo Espírito, Portal da Luz. A mensagem do Evangelho está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, apoiam-me em princípios elementares e começo a demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, porque entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne, para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eles, pois, em perfeito estado os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui se representam dois sistemas. O dos ascetas que querem abater o corpo e dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são uma de outra uma insensatez quase equivalente. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão amam a tepidez e gozam com a economia. Onde está então a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em nenhuma parte. Esse problema ficaria por resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as diferenças existentes entre corpo e alma, e afirmando que, como são necessárias um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castigues o vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim sereis mais perfeitos. Se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está toda contida nas reformas a que fareis o vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e é o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Assim seja. E essa mensagem veio bem de acordo com a minha palestra, que minha palestra é sobre transgêneros, aonde é a eterna luta do espírito com o corpo, né? Porque eu me baseei em dois livros, no livro Sexo e Destino, do Valdo Vieira do Chico. Para eles acham que a pessoa que não tem o seu corpo normal com a sua sexualidade, ela não deve procurar a sua satisfação sexual. Ela deve ficar contida na sexualidade normal dela, né? E o Transgênero, que é um livro do Carlos Bacelli e Inácio Ferreira, que é um livro mais novo, já é um pouco diferente. Ele explica por que acontece isso. Então, uma parte da palestra eu tirei do Chico, a outra parte da palestra eu tirei do Carlos Bacelli, para não entrar em conflito com nenhum deles. Uma pessoa pode identificar-se com o gênero com que nasceu. A gente chama de cisgênero, ou não transgênero.
transgênero quando não é o gênero que nasceu. O gênero vem a ser masculino ou feminino, né? Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravados por lá atrás da morte, né? Sonhamos que o apaziguamento integral dos sentidos quando a gente morre, nós teremos acesso a uma alegria inefável, como se nós anestesiássemos toda a nossa lembrança convertida numa chaga mental. No entanto, encontramos nossa própria consciência quando nós morremos. A gente continua sendo igual com a consciência como tinha antes de morrer. Não muda nada. Não é porque vai passar por outro lado que a gente vai começar a enxergar anjo e vai ver Jesus, Nossa Senhora e Deus. A gente não vai. Você já ouviu os termos cisgênero e transgênero? Esses nomes referem-se ao que é conhecido como identidade ou expressão de gênero, ou seja, a maneira como uma pessoa se identifica. Eu me identifico como Regina porque eu sou uma mulher, meu corpo é feminino, né? O ser humano pode identificar-se com o sexo de nascimento, macho ou fêmea, masculino ou feminino, com gênero oposto ao seu, biológica, ou apresentar características dos dois tipos, que existem as anomalias, né? Que são os tópicos desse nosso artigo. Cis e trans. Cisgênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico que ele nasceu, né? Então, eu sou uma pessoa cisgênera, porque eu me identifico com o meu sexo biológico que eu nasci. Um exemplo de cisgênero é uma pessoa que nasceu com genitália feminina e cresceu com características físicas de mulher. Além disso, adotou padrões sociais ligados ao feminino, comumente expressados em roupas, gestos e tom de voz. Não modifico a minha voz, não modifico os meus gestos, porque eu sou de acordo com o sexo que eu nasci. Transgênero é uma pessoa que nasceu com determinado sexo biológico e não se identifica com seu corpo. Um exemplo é um indivíduo que nasceu com a genitália masculina, cresceu com as transformações causadas pelos hormônios masculinos, mas a sua identificação é com o corpo feminino. Nesse livro Transgênero tem uma mãe que leva uma filha para fazer uma consulta com o Dr. Inácio, e ela disse: doutor, eu venho lhe trazer um caso muito difícil do senhor resolver. A minha filha Adriana, daí a filha disse assim: eu Adriano, meu filho Adriano. Ele era Adriano, na cabeça dele ele era Adriano, ele tinha uma namorada, ele era apaixonado pela namorada, e o sonho dele era casar com a namorada, ter uma casa e terem filhos. E a mãe não aceitava aquilo, né? E aí o doutor conversou com os dois e viu que o rapaz era bem situado na posição dele, que não era uma coisa assim de moda, né? Ou agora você um homem porque eu não quero ser mulher. Não era isso. E ele no fim deu parabéns à mãe dele porque ela tinha um filho com um grande valor moral, né? Uma pessoa bem centrada, sabia o que queria e tinha boas virtudes. Então ela não precisava se preocupar que o problema era insolúvel, ele não era insolúvel. Ela só tinha que aceitar que ele não era a Adriana, que ele era o Adriano. Né? Isso é coisa que a família, ou negociar com a família, né? A gente conhece vários casos disso, né? Transgênero, então, é uma pessoa que nasceu com determinado sexo biológico e não se identifica com seu corpo. Um exemplo é o indivíduo que nasceu com a genitália masculina, cresceu com a transformação causada pelos hormônios masculinos, mas a sua identificação é com o físico feminino. Né? Então, nós temos coleções de pessoas diferentes que a gente vê na TV o dia todo, né? Dentro dos transgêneros estão os transexuais e os travestis. Transsexual é aquela pessoa que tem um gênero, mas ela se veste de outro gênero e assume uma outra identidade. E
pode ganhar dinheiro com isso, pode ser por questões de, faz programas de teatro, ela pode cantar com uma voz diferente, né? E ela ganha dinheiro com a transgenia dela. Por exemplo, tem uma atriz famosa na Globo, a Nanny People, né? Que participa das novelas. Ela não é a Nanny People, ela só não fez a transformação do sexo. Ela é uma mulher Nanny People, mas o corpo dela não é feminino. E ela foi de tal maneira, desde pequena, que ela tinha aquela identidade, né, que ela desenvolveu, e ela é uma atriz famosa, é uma boa atriz, por sinal. E ela não participa das paradas gay, porque a parada gay é prostituição, né? O pessoal vai para a parada gay para se mostrar para os outros e te prostituir, para te dar foto, para ficar bem diferente, né? Então, na realidade, as pessoas que têm essa dificuldade, elas não vão se colocar para todo mundo ver, né? Ela vai ficar dentro, contida em si, porque ela sabe o que ela quer, né? Ela quer só ser feliz na condição dela e não quer que saia tudo na mídia, que saia foto e que faça programa, né? Que nem o rapaz aquele que participou do Big Brother, o Talastado, né? Que tem programa na Ana Maria Braga. Ele se compôs para ir para a parada gay, comprou uma roupa especial, caríssima, né? Para tirar foto com o namorado na parada gay. Isso é prostituição, né? A pessoa está se prostituindo, ela não está sendo autêntica mesmo na condição dela. O transexual pode ser homem ou mulher e se identifica com o sexo oposto. Muitos transexuais sentem como se tivessem nascido no corpo errado. Para adequar-se ao gênero no qual se identificam, essas pessoas fazem tratamentos hormonais, tomam hormônios, né, para criar busto. A mulher toma o hormônio para criar pelo masculino, né? A gente tem um caso de uma mulher no Brasil que se transformou no homem, que é o filho da Gretchen, né? A Tami. A Tami era uma menina e ela se transformou no Tami, né? Casou, tem filho com a esposa e vivem tirando foto, fazendo nada, né? Só na mídia, que é o que eles fazem. E me parece que ele é vereador em São Paulo, ele é político, né? Para se adequarem ao gênero com o qual se identificam, essas pessoas fazem tratamentos hormonais para alcançar a aparência desejada, modificar a voz e, com autorização psiquiátrica, às vezes eles fazem a cirurgia de redesignação sexual e outras intervenções cirúrgicas que forem necessárias. As mulheres colocam busto, colocam bunda, elas não se modificam totalmente, né? Elas fazem preenchimento de botox, preenchimento de não sei o que mais lá, e ficam totalmente diferentes com os corpos, né? Nós temos exemplos de transexuais famosas que não são brasileiras, é a Jamie Clayton e a Laverne Cox. Eu tenho uma foto das duas, eu não conhecia. Elas são famosas nos Estados Unidos. A travesti nasce em um corpo masculino e identifica-se como a figura feminina. Essa nós conhecemos. É o Pablo Vittar, né? O Pablo Vittar é um travesti. Ele é masculino e se identifica com a figura feminina. Muitos travestis não passam por cirurgias, ele não fez cirurgia de redesignação sexual. Dizem que é uma cirurgia muito dolorida, muito tenebrosa, né? Me parece que o SUS faz essa cirurgia gratuitamente, mas a pessoa tem que ter um psiquiatra que acompanha, tem que fazer todo um pré-preparo para fazer a cirurgia e são poucos os casos que eles autorizam fazer a cirurgia. Porque às vezes a pessoa pode se arrepender, né, depois. Então, transexuais podem ser homens ou mulheres e são pessoas que se sentem psicologicamente insatisfeitas com a genitália com ao nascer e com os padrões impostos pela sociedade. A maioria das travestis, no entanto, não se sente extremamente confortável com o seu órgão sexual, tanto que optam pela permanência do sexo, né? Ficam com o mesmo sexo de nascimento, mesmo mudando a aparência física e o tom de voz. Eles mudam a aparência física
e o tom de voz. Muitas pessoas confundem drag queens com travestis. As travestis levam a identidade feminina para a vida pessoal. Já as drag queens são personagens, uma expressão artística de um homem que se monta, né, que faz toda uma montagem de roupa, maquiagem, cabelo para ser ter um outro gênero, né? Que é a expressão usada na transformação com vestimenta, maquiagem e acessórios para entretenimento, seja atuando, cantando, desfilando. Antigamente eram conhecidas como as transformistas. Drags voltam ao seu gênero original ao final do show. Menos popular aos drag kings, mulheres que se transformam em homens com expressão de arte. Isso a gente, eu acho que nem tem no Brasil. Uma mulher que se veste de homem para participar, fazer canto, alguma coisa. O que nós temos no Brasil, que aconteceu há muitos anos atrás, quando as mulheres queriam fazer parte de um curso, alguma coisa que era só aberto ao sexo masculino, existia isso no Brasil, né? Então elas se vestiam de homens, cortavam o cabelo e adquiriam o jeito masculino para ser considerada dentro da sociedade e poder participar daquele concurso. Então, tem até uma novela famosa que é o Sorriso do Lagarto, me parece, da Globo, né? Que fala isso, que a moça virou homem. E ela é um homem muito bonito, né? Então, o que a gente conhece é a drag queen Pablo Vittar, deu visibilidade ao movimento LGBT no cenário artístico brasileiro. Agora a gente vai ver o que é LGBT. As drag queens têm ganhado muito espaço nas diferentes mídias, que vêm abrindo espaço para tal expressão artística. O exemplo mais famoso é a cantora Pablo Vittar, um rapaz homossexual que se apresenta em shows, programas de TV e faz seus clipes musicais com aparência feminina. Apesar de ser mais conhecido pela figura de Pablo, ele aparece nas suas redes sociais no dia a dia sem estar montado com a roupa de Pablo Vittar. Ele está com roupa masculina dele, né? Ele é uma drag queen. Ainda há outros tipos de identidade de gênero. Intersexual é a pessoa que nasce com os dois sexos, ou seja, no sistema reprodutor misto, genitália mista, genitália de um gênero do sistema reprodutor de outro. Antigamente, o intersexual era mais conhecido como hermafrodita, que tinha os dois sexos. Gênero flutuante é a pessoa que pode adotar uma aparência masculina em uma época de vida e mudar para feminina em outra época e vice-versa. Ela assume duas figuras, a masculina e a feminina. E ela pode até registrar, ter carteira de identidade com as duas figuras. Ela tanto pode ser homem, quanto pode ser mulher. Ela pode se registrar com um nome. E aí tem os quer. Quer é a pessoa que não se rotula como masculino ou feminino, nem como sexual, nem como heterossexual. Além da sexualidade e da aparência física, o quer discute os papéis sociais de homens e mulheres, isso aí principalmente nos Estados Unidos, além de questionar e representar aquilo que é condicionado pela sociedade conservadora. Então ele sempre entra em choque com a sociedade conservadora do espaço. Binário e não binário. Uma dúvida comum é a diferença entre os gêneros binário e não binário. O que conhecemos como binário é a separação entre o homem e mulher. Já a pessoa não binária não adota rótulos de gênero. Ela pode apresentar características físicas masculinas, femininas ou as duas, mas não se denomina homem ou mulher. Gênero e orientação sexual, aí é outra coisa. Identidade de gênero e orientação sexual são dois aspectos diferentes em todo ser humano. A identidade, como explicado anteriormente, é a forma com a qual a pessoa se apresenta fisicamente e psicologicamente. A orientação é a atração sentimental ou sexual que um indivíduo tem por outro. O heterossexual, o homossexual, o bissexual e o assexual. O heterossexual possui a pessoa que se atrai apenas por pessoas do sexo oposto. Então, heterossexual, eu sou uma heterossexual, porque eu sou uma mulher, eu só me atraio pelo homem, pelo marido, né?
O homossexual ou homoafetivo é a pessoa que se atrai somente com a pessoa do mesmo sexo. Né? E a bissexual ou biafetiva é a pessoa que se atrai pelo sexo oposto e por pessoas do mesmo sexo, tem as duas sexualidades. E a assexual é a pessoa que não sente nenhuma atração por nenhum gênero. Transgêneros são homossexuais? Não necessariamente. Uma mulher que faz a redesignação para o sexo masculino e ao adotar o sexo gênero masculino, relacionando-se com mulheres, será considerada heterossexual, já que socialmente ela passa a ser homem. Esse é o caso do ator Tânia Miranda, filho da cantora Gretchen. Ele é transexual com características masculinas e mantém um relacionamento com uma mulher. Cisgênero, por exemplo, também pode ser homossexual ou bissexual, homens e mulheres que se identificam com seu gênero de nascimento. O cis pode relacionar-se com pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto ou com os dois. Isso é o que se define como homossexual, heterossexual e bissexual. Hoje em dia está muito na moda. Eu trabalhei num lugar que era aos afora de Novo Hamburgo, que eram as vilas, né? E as meninas tinham muito namorada. E elas iam junto ao banheiro, davam de mão dada dentro do colégio e tudo. Elas eram namoradas uma da outra. Por que surge essa relação? Porque elas moram numa vila extremamente perigosa. Geralmente aquela que vai comandar é o namorado, né? E aí a mais vulnerável se junta com ele. E aí elas ficam de namoradas. Não sei até que ponto vai o relacionamento delas, mas elas andam de mão dada, se beijam e tudo, né? Então tem que cuidar muito nas escolas assim de periferia, com cuidado quando as pessoas saem vão para o banheiro ou vão para algum lugar. A gente sempre não pode tirar o olho de cima, né? Porque a gente tem que cuidar, porque aquilo ali é a responsabilidade da escola, né? E vocês devem saber, devem conhecer no lugar que vocês moram se tem uma namorada e um namorado, que são um casal de meninas, né? E isso é muito difundido no mundo atual. Nós fizemos uma viagem há pouco tempo, a gente passou 2 dias na Europa, em Praga. Era uma competição de bandeiras de arco-íris, de bandeiras rosa, branco e azul marinho, e aquilo passava o dia inteiro. E tinha vários casamentos que aconteciam. Nesse caso, eles fazem os votos de casamento, os pais dão o consentimento e vão no casamento. É uma coisa assim, virou um mercado. E eles não se casam igual, eles se casam só com carrão, fazem coisas, festas deslumbrantes, né? E uma coisa bem comum no final de semana de a gente assistir, que era um desfile muito comum de casais do mesmo sexo passeando, né? Inclusive tinha um casal que ali eu acho que a moça era ele, e ela se vestia de moça, ela estava muito bem produzida. Ela só tinha sacolas de grifes, dessas grifes famosas, né? Essas grifes que a gente conhece do... Alta costura. Hã? Alta costura? Da alta costura, Dolce & Gabbana, todos esses caras, né? Só uma grana alta, o casal passeando, e ela com as sacolas. Provavelmente eles foram às compras aquele dia. E eles estavam passeando, foram para o hotel e levam a vida segue, né? A vida é assim. Nomenclatura. No Brasil, o movimento social e representatividade luta pelos direitos de minorias ligadas à sexualidade, é chamado o LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. A nomenclatura foi adotada em 2008 e modificou o termo GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. A forma de nomear tal movimento muda conforme o país, apesar de muitos locais utilizarem o LGBTQI, que é o termo que está mais inserido nos termos queer e intersexual.
como forma oficial de assim, como há lugares em que o termo assexual está englobado. Então, depende do lugar. Como eu disse, né? Um erro comum que as pessoas cometem é o sufixo ismo ao falar dos homossexuais. Homossexualismo é um termo que não existe desde 1993, ano em que as práticas homoafetivas deixaram de ser consideradas doença, de acordo com a classificação internacional de doenças. Tem CID, né? Que não é considerada doença. O correto é usar a palavra homossexualidade, já que o sufixo dade significa prática ou vivência, né? Novos termos podem surgir nos próximos anos para denominar os diferentes tipos de identidade de gênero. Seja qual for o gênero com o qual a pessoa se identifica, o importante é respeitar a individualidade do ser humano. De acordo com o livro do Chico, Sexo e Destino, que o Valdo Vieira também escreveu, uma vida humana, a continuar no além, assume a forma da partida. Então, se na forma da partida ela tinha forma, ela era uma mulher, mas tinha a forma de um homem, ela vai assumir a forma que ela partiu. Então, difere o campo das vestimentas, entretanto, a luta da personalidade de um renascimento ao outro. Ela vai para a reencarnação, mas a reencarnação vai ser o ponto de, vamos dizer que vai ter maior luta, né, de se ambientar. A figura desse laborioso prega em duas fases, o anverso e o reverso da experiência. O berço inicia e o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental, né? Como nesse livro encontramos o livro do Carlos Bacelli, de Inácio Ferreira, transgênero, é a mesma afirmação que passamos para a espiritualidade. Para a espiritualidade, houvesse uma transcendência que nos levasse a uma vida totalmente desconhecida no mundo espiritual, diferente do plano físico. Morrer não significa salto das trevas, mas salto para a luz, né? No máximo pode ser parecido com uma ponte, morrer, né? Uma ponte que a gente vai atravessar de uma margem para a outra. A não ser que a condição humana consiga uma verticalização. Então eu morri agora e eu vou ser levada para um outro lugar. Isso só pode acontecer para os espíritos desapegados ou desprendidos das ilusões, das muitas ilusões que aprisionam os homens na retaguarda evolutiva, né? O sexo é uma delas. Jesus, no Sermão das Montanhas, prometera a terra aos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Precisamos, pois, continuar trabalhando em favor da nossa própria mansuetude, a fim de que tornarmos dignos da herança divina. Não existe apenas uma terra, mas várias terras, assim como possuímos vários corpos espirituais ou perispirituais. A terra possui muitas projeções de si mesma. Habitamos um orbe de essência que possui 7 dimensões e N subdimensões, todas elas à nossa disposição. A rigor, nós não moramos numa casa térrea, mas sim num prédio de apartamentos, constituído de vários andares, num prédio de arquitetura maravilhosa, pela qual ainda não possuímos sentidos amplamente desenvolvidos, a fim de admirar a majestosa beleza. O fenômeno, no entanto, é natural e comprova a reencarnação, mostrando o quanto, de certa maneira, o espírito é diferente da identidade do corpo que ocupa, né? A gente sempre pensa que sexo é corpo. Não, sexo é espírito. O espírito que tem o sexo, né? Hoje, no entanto, na própria evolução, o espírito, consciente ou inconscientemente, está começando a interferir na formação do próprio corpo, quando não diretamente em sua formação, em termos de definição sexual, interfere em seu funcionamento hormonal a partir da sua condição mental. Sexo é mente e não corpo. Na Terra, o assunto transgêneros vem sendo abordado com diferentes tons de acordo ou com interesses de grupos religiosos, que sempre foi assim, políticos, racionais e vai por aí afora. Ninguém levanta a voz para dizer que é uma questão antiga, isso é uma questão
Meu Deus, antes de Jesus já existia isso, né? A rigor, existe desde que o mundo é mundo. Sexo é psicologia. Psicologia é um universo. A causa da insanidade do homem é falta de Jesus no coração. Esse livro diz. E na cabeça. Todas as doenças psiquiátricas, inclusive o Alzheimer e o Parkinson, estão ligados a complexos de culpa. Quimismo cerebral em desequilíbrio reflete desequilíbrio profundo do espírito. Arrependimento, remorso e culpa. Toda doença é do espírito. Somente o amor é capaz de restaurar os males do espírito. E o Evangelho é o remédio para todos os males do corpo e da alma. Nesse livro tem uma coisa bem interessante que chama-se A Visita de Brenda. Eu fui, quando eu fiquei sabendo disso aqui, eu fui para o Google para descobrir quem era a Brenda, porque ela foi uma pessoa, ela teve vida na Terra, né? Passado algum tempo de discussão entre heterogeneia, o Dr. Inácio escreve uma carta convite do hospital dos médicos, convidando uma conhecida para fazer uma visita ao hospital. E esse hospital se situa na espiritualidade sobre a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, bem como uma outra construção, o Liceu dos Médiuns, que é como um centro espírita, também se situa sobre a mesma cidade. Locais de atendimento dos espíritos na erraticidade. O hospital é dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira, agora espírito do psiquiatra, com o mesmo nome do ilustre diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Ele antes foi diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, foi para a erraticidade e foi ser diretor daquele hospital da mediunidade. O local sobre Uberaba é um refúgio de atendimento de espíritos que se movimentam na erraticidade. Fica numa vila espiritual, cercado por casas com toda a circunstância, subsistência necessária para o acolhimento e moradia de pessoas que lá trabalham. Como todos os locais, tem proteção magnética de isolamento e vida regular de uma pequena cidade. É uma cidade espiritual, né? Acredito que sobre Novo Hamburgo também tem. O convite foi aceito e chega o dia da visita. Foram realizadas várias reuniões preparatórias de acolhimento. E numa sexta-feira chegam os convidados. Brenda Lee com o seu esposo Arthur, que era um professor que ela conheceu na erraticidade, que poderia ficar só 3 dias de visita. Ela foi convidada para palestrar sobre a transgenia e preconceito social, porque ela havia sido vítima de uma vida de perseguição na Terra. A palestra foi marcada para o hospital e foram convidados todos os médicos e enfermeiros que trabalhavam lá. Lotou o hospital. Assim também seriam levados os pacientes que estivessem em estado melhor. Depois o livro citou o nome da pessoa. Fui ao Google procurar quem havia sido Brenda Lee na Terra em vida. Brenda Lee, ela foi Cícero Caetano Leonardo, de Bocotó, Pernambuco, nasceu em 10 de janeiro de 1948 e morreu em 28 de maio de 1996. Ela morreu de tiro, ela foi assassinada. O trabalho honra a honestidade, é um dizer que tem nessa casa que ela fundou. Caetana, prostituta em São Paulo, comprou um imóvel na Rua Maior Diogo de Bexiga em 1987 e chamou o local de Palácio das Princesas, que era uma casa de apoio e refúgio de prostitutas e doentes e gays com HIV. E ela lutou pela inclusão no Brasil e na América do Sul. Disse que somente não acolhia pedófilo, porque pedófilo para ela é bandido. Ele não é nem transgênero nem nada, ele é bandido. Ao se despedir, falou a Inácio para tentar fazer que ele fizesse um convênio com o Hospital Emílio Ribas, que o Emílio Ribas também tem uma parte espiritual sobre o hospital, como ela havia feito em São Paulo, para o tratamento dos doentes na casa do Hospital dos Médicos. E esse foi a palestra que eu preparei para hoje. Os senhores têm alguma dúvida, eu posso responder. Pode perguntar. Não tem? Se quiser conversar depois, a gente pode conversar daí, tá? Hoje no Divaldo, o Divaldo fala que
quando tem 6, 7, 8, as últimas 6, 7, 8 encarnações tu é homem, e agora nesta você vem com o corpo de mulher, tu vai trazer traços, porque como tu traz traços das outras vidas, tu vai trazer, assim como se tiver as últimas 7, 8, o homem vir como mulher ao contrário, daí vai trazer traços. Por isso que às vezes muitas pessoas trazem os traços do sexo oposto por causa disso. O Divaldo e o Chico eram dessa posição. Só que a gente lendo os livros do Filomeno de Miranda, dos casos de obsessão, eles narram que tem mais coisa a respeito disso, sabe? Então, uma pessoa que realmente isso, e não deve fazer o mau uso do sexo, né, para não se condenar. E é uma coisa que a gente tem que acreditar mesmo. Eu acho que tem. Só que a gente não sabe de tudo, né, porque não está tudo escrito, né? Ainda bem, né? Aquela atleta, a Edilance, ela tinha os dois sexos. Ela tinha os dois sexos. E ela tinha que... porque quando, antigamente, não sei se agora ainda é assim, quando eles iam para Olimpíadas, eles tinham que fazer o teste de hormônio para provar que tem uma... tinha aquele sexo. E ela tinha mais hormônio feminino. Ela tinha útero e tinha o órgão masculino. Ela tinha os dois sexos. Isso não é muito estranho. Não, é uma coisa comum. É uma formação biológica. É uma formação. Foi biologia. De nascimento. De nascimento. Isso é assim mesmo que acontece. E ela competia feminino porque ela tinha mais traço de mulher. Mais traço feminino. Isso às vezes resolve a vida de uma pessoa, né? Porque transforma numa bagunça. Né? Se a pessoa não é bem orientada, o que ela vai assumir, né? Qual é a figura que ela vai assumir? No caso da Vigilância, ela foi para o esporte. Eu acredito que ela tenha sofrido bastante preconceito antes, mas ela foi para o esporte e se deu bem, né? Então, essa palestra é bem complicada. Por isso que quando a gente vê assim na TV que aqueles coisas de a parada gay, eu acho que não vale nem a pena perder tempo assistindo, sabe? Porque aquilo ali é prostituição pura, né? Então, é a mesma coisa que as prostitutas fizessem uma parada para se promover. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente vai ensinar, né, para as crianças. Mas que eu acredito que realmente o sexo é do espírito, eu acredito. Muito bem, vamos agora para a igreja de Pilares. E nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Irmão, seja. Querido Jesus, amado Pai, nós agradecemos toda a proteção e inspiração desse momento e vamos pedir que nos seja possível fazer o transporte de toda essa emoção, todo esse amor que recebemos até os nossos lares. E lá no nosso lar, nós fazemos uma irradiação, fazemos uma limpeza física do espaço e fazemos uma limpeza espiritual de tudo que existe lá dentro, das pessoas que lá estão também. Então, nós vamos colocar nos nossos corações o maior amor que a gente tem pela nossa família, o maior amor que a gente tem pela espiritualidade e vamos nos dirigir até em casa. Vamos entrar pela porta da frente e vamos percorrer todos os espaços que estão lá dentro. Corredor, sala, o nosso quarto, o quarto dos filhos, a sala de jantar, a cozinha, que seja tudo limpo, que possamos tirar todas aquelas mazelas do nosso mau humor que ficam impregnadas no ar, que ficam impregnadas nas paredes, que possamos retirar todas as mazelas das nossas reclamações também, das nossas discussões também, tiramos tudo e vamos colocar tudo num bolinho e nós vamos colocar isso tudo, vamos levar para fora, vamos sair pela porta dos fundos e vamos colocar do lado de fora, na rua, do lado da porta de entrada. Que depois a espiritualidade vai levar para fazer a transformação dessas energias negativas em energias positivas. E assim, vamos nos sentir
muito amor, com muito prazer, por todas as pessoas que nós atendemos, pela limpeza que a gente fez na nossa casa, e vamos retornar para o Centro Espírita. E aqui no Centro Espírita vamos lembrar dos nomes que a gente colocou nas caixinhas para a irradiação, dos nomes que a gente colocou para a oração, que sejam todas as pessoas encaminhadas na espiritualidade, na erraticidade também, que possam ser atendidas, que recebam o seu remédio e que tenham o seu comportamento melhorado. Que assim seja. Nós vamos agora para o quadro.